Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, da mesma maneira que nós necessitamos de beber um pouco de água, mesmo não sentindo sede, da mesma forma nós devemos alimentar a nossa alma com a água viva que vem da Palavra e do Espírito Santo, mesmo não sentindo vontade, porque o corpo necessita de água e a nossa alma necessita dessa água viva que vem do trono de Deus para se manter a nossa alma viva, refrigerada pelo refrigério que vem do trono de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 19 e 20, vamos orar. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar em tua casa. Aleluia. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam e mandaram após ele representantes, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele, depois de ser tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinham dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades governarás. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Este disse também: governas tu sobre 5 cidades. Versículo 20. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num pano. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositaste e colhes o que não plantastes. Ele, porém, lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e colho o que não plantei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o recebesse com juros? Então disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai a quem tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Verso 28. Tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está adiante. Ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: o Senhor precisa dele. Versículo 32. Indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-na a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas roupas, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas roupas.
Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, alegrando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Disseram alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conheceras, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está oculto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Te cercarão e te apertarão de todos os lados. Eles te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade que Deus te deu. Versículo 45. Depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Todos os dias ensinava no templo os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo, porém procuravam matá-lo. Contudo, não achavam meio de o fazer, porque todo o povo o ouvia com muita atenção. Capítulo 20 de Lucas, a partir do verso 1 diz: Num daqueles dias, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os mestres da lei com os líderes religiosos e perguntaram: Dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Respondeu-lhe Jesus: Também eu vos farei uma pergunta e dizei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque tem certeza que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam. Replicou-lhes Jesus: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Verso 9. Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, deixou-a sob os cuidados de lavradores e ficou fora do país por muito tempo. No tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem os frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores discutiam entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Verso 16. Irá destruir esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Então o que é isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça de esquina? Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam prendê-lo naquela mesma hora, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Mas eles temeram o povo e, aguardando a oportunidade, mandaram espias que se fingissem de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem às autoridades e ao poder do governador. Perguntaram-lhe: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos correto pagar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aleluia.
não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Verso 27. Chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, houve 7 irmãos. O primeiro casou-se com a mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a desposaram. Igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Os que, porém, forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, mostrou Moisés no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Respondendo alguns dos mestres da lei, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Versículo 41. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi declara no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei, que querem andar com roupas compridas, amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Verso 47, último versículo do capítulo 20 diz: devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Meu Pai Celestial, eu quero te agradecer pelo Evangelho de Lucas. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelo testemunho na vida de Zaqueu. Entra também, Senhor, na nossa casa, muda a nossa vida, muda a nossa história. Entra em cada família, em cada casa que está lendo a Bíblia e orando comigo, Senhor. Fortalece este homem, esta mulher, para te servir e te seguir fielmente por todos os dias da sua vida. Senhor, direciona as nossas vidas, perdoa nossos erros, nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas e fortalece-nos segundo a força do teu poder. Cura os que estão enfermos, liberta os que estão cativos. Salva esta família que está clamando e orando. Salva este grupo de mulheres e seus parentes, seus chegados, seus vizinhos, seus amigos. Salva, Senhor, estende a tua mão de salvação, Senhor, sobre nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão presos por vícios, por grilhões, por dívidas. Tem misericórdia, Senhor, estende a tua mão de misericórdia, quebra esses grilhões, quebra essas cadeias, envolve-nos na tua palavra, na tua graça, nos ensina os teus princípios, nos dá força para obedecer às sagradas escrituras, nos dá força para permanecer, Senhor, lendo e orando o Evangelho de Lucas. Dá força a este homem, a esta mulher, Senhor, para fazer o seu período de oração, de jejum, de clamor, de oração na madrugada. Ó Senhor, cura aqueles que estiverem enfermos, renova aqueles que estiverem enfraquecidos espiritualmente, em nome de Jesus, que cada um de nós possa seguir, Senhor, fielmente no chamado divino, que cada um de nós possa cumprir cabalmente o seu chamado. Alimenta-nos dessa água viva, Senhor, que flua do nosso interior para a glória do teu nome, o rio de água viva. Que das nossas vidas saia, Senhor, alimento para o faminto, para o sedento.
Usa este homem, esta mulher, Senhor, na sua caminhada cristã, para socorrer os necessitados, os aflitos, porque a prosperidade que está em nós não é só para nós, é para o próximo também. As dádivas espirituais não são somente para nós e para a nossa família, mas é para o nosso próximo também, é para a igreja onde nós congregamos. Toma nossas vidas, Senhor, usa as nossas vidas, usa este irmão, esta irmã, usa, Senhor, nossos talentos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, que possamos ser sábios ao ministrar, Senhor, o dom que o Senhor nos deu, que possamos multiplicar esse dom, que possamos, Senhor Deus, dar muito fruto para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, seja a Tua mão poderosa sobre aqueles que leem a Tua palavra e que oram. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém, Jesus.